gostei desse vídeo. Olá, meus irmãos, novamente aqui trabalhando com esses vídeos. Eu estou numa fé que eu vou terminar esses vídeos. Depois eu vou explicar até o que é fé, muito interessante isso. Mas vamos procurar nessa fé que eu tenho aqui agora, que eu vou conseguir terminar todos os vídeos de Tomás de Aquino e a gente vai poder partir para a teologia, realmente, que é a parte mais interessante para mim. A teologia, tanto a teologia antropológica, a teologia pneumatológica, enfim, só quero entrar nesse assunto logo. Próximo vídeo desse canal que a gente está vendo agora é a terceira via de Tomás de Aquino. Qual é o argumento que ele usa? Muito interessante. Eu não vou discutir muito, você serve, como eu fiz, né? Serve você discutir com as pessoas, discutir consigo mesmo, procurar materiais e você se crescer no conhecimento. Você não precisa nem acreditar nas vias, até porque as vias, elas servem como só uma maneira para você começar algum ponto, né? Vamos lá. Olá, meus irmãos, estamos aqui de novo. Olha só, prova da contingência. Para traduzir os termos para uma coisa mais inteligível, contingência mais é similar, não é a mesma coisa. É similar a causalidade ou acaso. Causalidade não, causalidade anterior. Acaso. Por quê? Porque a gente é acostumado a usar acaso. Acaso pra gente é uma coisa mais simples. Eu já me atualizei, eu não uso mais acaso, eu uso contingente mesmo. Essa coisa é contingente, porque parece mais bonito e também não parece, é uma coisa mais... É mais preciso, o termo é preciso, senão não teria utilizado acaso. E necessário. Vamos lá, vamos traduzir mais ou menos o que seria necessário e o que seria contingente. Necessário, como eu falei, que contingente é mais ou menos acaso, mas necessário é uma coisa que não tem outra maneira de ser. Não tem outra maneira de ser? Sim. Ela deve ser daquela maneira, porque logicamente deve ser daquela maneira. Isso a gente chama de postulado, por exemplo. Deus não é... Deus, na prova de Agostinho, que a gente vai chegar lá, não é axioma. Não é formado por vários preceitos matemáticos, vários cálculos, várias contas. É formado por axioma. O axioma não precisa ser provado. Ele tem que existir porque é necessário que ele exista. Percebeu que o termo é perfeito? Contingente. O contingente não é necessário. É simples. É o oposto. Se o contingente pode ser mudado, não é mutável nesse sentido, ele é contingente. Percebeu? Então vamos para as premissas. As coisas podem ser necessárias ou contingentes. Lógico. Primeira premissa. Existe causalidade e existe... causalidade não. Existe acaso. Traduzir os termos para ficar fácil. Nós temos acaso e temos coisas necessárias. Premissa do argumento. Lógico. Isso não precisa nem de prova. Isso aí é verdade. Coisas em acaso pode não existir. Lógico. Porque o acaso, é lógico que ele existe. Né? Existe uma maneira de causa, de ser acaso. Mas existe ordem. E ordem já pressupõe a inteligência. Logo, coisas contingentiais podem não existir. E, aliás, não é, né, o que eu falei anteriormente não é a prova desse argumento. Tá? Eu só estou dizendo que coisas contingenciais podem não existir. Percebe? Só voltando um pouquinho para o argumento anterior, quando eu falo de pode não existir, não está dizendo que não existe, está dizendo que pode. Percebe a diferença de português? Por que acontece isso? Porque pode ser que algo não seja contingencial. Isso é fato. Perdão, tá seco. Nem tudo é contingencial, pois, se assim fosse, um dia no passado, nada existiu. E aí entra a beleza desse argumento. Nem tudo é contingencial, que é o oposto de ser necessário. Porque se assim fosse, um dia no passado, nada existiu. Percebeu o contrassenso? Nada existe. Aí volta para Parmênides. O que existe, existe. O que não existe, não existe. É simples. O que é, é. O que não é, não é. O ser é. O ser é. O não ser não é. Essa é a ideia de Parmênides. Com esse argumento, a gente vai para o próximo, que é o próximo axioma, né? Se o nada um dia existiu, hoje nada existiria. Porque nada pode vir a existir do nada. Esses argumentos parecem muito bobos porque estão simplificados ao extremo, tá? Para eu conseguir trazer isso aqui em menos de 10 minutos. Tem um vídeo muito complexo, talvez eu coloque os links no último vídeo dessa série, onde o cara explica de maneira muito complexa e muito bonita
Mas eu não tenho cabedal, porque eu não sou filósofo, eu tenho cabedal para explicar isso. Se o nada um dia existiu, hoje nada existiria, porque nada deveria. 5. Logo, algum ser necessário sempre existiu. O quê? Uma coisa imutável. Um ser que não precisa. Não, que se não existe, se ele não é. Se ele não é. Aí que entra o ponto. Não é se ele não é. Ele não tem como não ser. Porque ele é necessário. Ele necessário, efetivamente precisa existir. Porque se ele não existe, a gente entra em um problema. Qual é o problema? O nada criou algo. Pode vir leões e me devorar aqui agora. Percebeu o problema? Se o nada um dia existiu, hoje nada existiria. Pois nada pode vir a existir do nada. Esse é o argumento anterior. Ou seja, algum ser necessário existiu para que todas as outras coisas pudessem vir à existência a partir dele. Esse tudo chamam de Deus. Essas são as premissas do argumento que vão chegar no argumento. Frase do Tomás. Vamos para as frases do Tomás. Encontramos dentre as coisas algumas que podem ser ou não ser. É impossível. Lembra do Parmênides? O que é não é. O que não é não é. O que é é. Impossível que todas as coisas existam sempre. É impossível que todas as coisas existam sempre. Pois o que não ser, pois o que pode não ser alguma vez não é. O Tomás de Aquino tem uma bela construção, tá? É difícil de entender mesmo. Eu consigo explicar de maneira simples, mas vai demorar um pouquinho. Vamos lá. É impossível que todas as coisas existam sempre. Está dizendo que é impossível que as coisas tenham eternidade. Pois o que pode não ser... O que pode não ser, não é. Vamos lá. Alguma vez não é. O que ele está querendo dizer? O que não foi alguma vez, não é agora. Percebeu? É isso que ele quer dizer. Pois o que pode não ser alguma vez, não é. O que pode não ser algo antes, não é agora. Como assim? Vamos chegar. Porque ele vai explicar. Se todas as coisas podem não ser, alguma vez nada existiu. Se assim fosse, na verdade, também há agora, nada existiria, porque o que não existe não começa a existir a partir de algo que existe. Ou seja, está dizendo assim, se eu não poderia ser antes, eu não posso ser agora. E ele complementa, isso aqui é a interpretação de texto básico. Ele complementa o texto explicando por quê. Porque se nada existia antes, nada não pode existir agora. Porque nada não gera nada. Entendeu o argumento? E aí a gente termina por agora. Perceberam? Tem que haver um ser necessário para que o não necessário se torne algo que exista. Esse é o argumento básico, o resumo básico de tudo que ele falou. Isso, na verdade, todo o meu vídeo é um resumo do resumo, tentando explicar e deixando palatável aquilo que eu leio e que estudo. Bom, eu acho que por hoje já é o bastante. Só que aí entra o ponto. Se a matéria é a causa não causada, a gente entra nesse problema que lembra da via, que nada pode... Bom, se a matéria existe, tudo bem, vamos lá, vamos dizer que existe a matéria, que sempre existiu a matéria. O que veio a partir da matéria não pode ser. Não pode ser criado. Por quê? A matéria não tem consciência. Isso é fato. A matéria não tem consciência. Que a gente sabe, a matéria não tem consciência. Então a matéria... Esse é o argumento mais complicado, mas tudo bem. Nesse sentido, não é nesse sentido que vocês provavelmente estão pensando, mas tudo bem. A matéria não pode gerar algo, porque ela não é. Ela não pode gerar o que não é. Por quê? Se a matéria, ela gerou tudo, vamos lá. Olha o problema do argumento de Marx, que é essa teoria marxista. Leões vêm e me devoram. Esse é o maior problema. A matéria gera algo. Então, do nada, podem vir leões e me devorar aqui. Não é possível. Não é possível isso acontecer. E é isso. Esse é o problema da teoria marxista. A gente resolve essa. Eu acho que não precisava nem vir para a terceira via. Eu acho que na segunda já se resolveu esse problema. Mas tudo bem. Vamos continuar no próximo. Vamos lá. Na fé que eu tô aqui, na fé que eu tenho de terminar, a gente consegue. Uma boa semana para vocês.